Graça e paz! Finalmente estamos aqui de volta no Falando Entre Nós. Tava com saudade de vocês, como vocês estão? Tá tudo bem? É isso aí. O Instagram tá mandando aí o convite para as pessoas começarem a entrar. Tá bem distante agora, eu não consigo ver quem entrou para poder saudar daqui do lado de cá, né? Vou pegar uma fila aqui com o Binho. Carol. Graça e paz, graça e paz. Carol. Responda aí, estão. Vitória Maria, Graça e Paz, Vitória. Tá ouvindo a gente bem aí? Tá ouvindo bem? Responda aí se tá saindo o som bom. Tá bom aí o som? Graça e paz, aleluia. Vinícius Alves. Sim, o som tá bom, né? Sim. Glória a Deus, amém. Aleluia. Que alegria poder estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Josemar Nunes. E estamos aqui hoje com a presença. Olha só, Nina fazendo trela. Tá vendo aí? Nina fazendo trela aí embaixo da cama do tripé. Amém. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial, um amigo querido, um irmão top, o Kleber Binho, que está aqui conosco, né? Um Caleb que faz parte da nossa vida, da nossa história agora, e está aqui conosco para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E sei que será incrível, porque nós estamos aqui numa série de um tema topado, que é santidade. Como nós tomamos lá no primeiro episódio, santidade, em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15 e 16, que diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler do 14, que fica mais completo. Diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós também, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Aleluia. E nós queremos tratar sobre esse assunto. O segundo episódio nós tratamos sobre a santidade no olhar. E nós vimos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 22 e 23, sobre o que é o nosso olhar. O texto diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Então, precisamos também ser santos no nosso olhar. E hoje nós traremos nesse episódio a santidade no pensar. Aleluia! E nós vamos ver aqui algumas situações, alguns casos. Vamos ter um bate-papo aqui, eu e o Kleber Binho, carinhosamente Binho, sobre a santidade no pensar. E você daí pode interagir com a gente também, tá certo? Pode fazer pergunta. A gente está aqui com o nosso ponto de apoio aqui, com o Kleber Binho. Se você quiser interagir, quiser participar, é só falar aí no chat, no bate-papo, que a gente vai ver a tua pergunta, vai ver a tua interação e vai compartilhar junto com você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos fazer uma breve oração aqui. Eu quero orar. A partir desse momento, nós queremos chamar a presença maravilhosa do Espírito Santo para que Ele possa partilhar conosco desse momento incrível. Pai, nessa hora, Jesus, nós invocamos o Teu nome e te chamamos, Deus, para fazer parte aqui conosco. Vem, Senhor, e nos usa, Pai, fala conosco, que nós possamos crescer juntos, possamos aprender juntos, Senhor, acerca da santidade, porque a Tua igreja precisa ser santa, adornada, Senhor. Sim, Pai, nos ensina, nos instrui, nos capacita a buscar a santidade em Ti, a santidade na vida, no procedimento, a santidade no olhar e hoje a santidade no pensar. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, e fica conosco. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Para hoje, Binho, Binho já tá suando aqui, viu, pessoal? Tá suando que aqui a gente não tem ar-condicionado, não tem ainda, e a gente tá suando aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar. E aí, nós vamos tratar aqui, eu queria trazer um texto base, para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, deixa eu abrir aqui, que é para eu não cometer nenhum erro aqui.
A carta de Paulo aos Filipenses. Nina tá trelando hoje aí, tá vendo aí, pessoal? Tá brincando com comigo. Graça e paz, Clécio, que deu a graça e a paz aqui. Amém, Clécio, meu querido. Filipenses, no capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E ele completa no 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a aplicar essa palavra ao nosso coração. Irmãos. Amém. O pecado do pensar, Josemar, e a quem está assistindo, né? Eu penso muito assim pela minha vida. Eu quando comecei na igreja, eu sempre me questionava só em pensamento, né? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Como é que eu posso prosseguir? Como é que eu posso buscar a Deus? E me ver nesses dias eu buscando aprender mais para participar dessa live. Eu vendo uns vídeos, umas ministrações, eu vi que tudo começa no pensar. O pecado começa no pensar. O pecado da gula, adultério, da mentira, o desânimo, a frieza espiritual, tudo começa na mente, na nossa mente. Às vezes Satanás ele usa isso, ele lança umas flechas na primeira pessoa que você acredita que até esse pensamento é seu. Na maioria das vezes é seu, mas às vezes ele lança como fosse seu, na primeira pessoa. Agora é aquele negócio, né? Se você deixar esse pensamento ele criar raiz, florescer e você for regando, aí isso se torna pecado. Mas se ele lançar a semente e você tirar, não vai virar pecado. Pelo menos no meu ponto de vista. É que nem o do passarinho. Eu vi uma ministração de Helena Tenuri, que ela diz: o passarinho ele pode pousar na sua cabeça, isso é tentação. Mas se ele fizer ninho, aí já virou pecado. Nossa, uau! Que analogia incrível, né? Nunca tinha pensado por esse lado, mas veja que analogia incrível. Também eu concordo com isso, Mion. E é interessante que se você for fazer uma analogia científica, a ciência diz que o que processa o pensamento, o que traz o pensamento, o que traz a imagem, geralmente é aquilo que nós vimos, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente olha, que a gente observa com o nosso olhar. E isso gera muitas vezes o pensamento. O pensamento pode vir sem que eu veja alguma figura, mas geralmente o que gera a imagem do pensamento é exatamente algo que a gente viu ou está vendo. E a gente pode ver isso em quê? Por exemplo, eu me lembro bem do texto lá de quando Davi, né? Sempre Davi, quando estava lá na janela do castelo, e ele viu quem? Ele viu Betseba lá se banhando, né? Nua. Provavelmente era algo costumeiro dela fazer, né? Que ela ali colocou uau. Era costumeiro dela tomar aquele banho aí, naquele horário. Entra até a questão da árvore, né? A semente ali foi plantada. Agora quem escolheu regar foi Davi. Pois ele passou, ele poderia ter ignorado, ele estava mulher tomando banho. Vou tirar o rosto, vou embora, vou seguir meu caminho. Mas não, ele viu, regou a semente floriu e deu frutos, porque ela até engravidou dele, não foi isso? Ele se deitou com ela. E vai até mais longe, né? Assim, ele viu quem era, ele conhecia, ele sabia quem era. Era a esposa de um oficial, de um amigo dele. Então, assim, o pensamento, a santidade no pensamento. Naquele momento, Davi era rei, era ungido do Senhor, era um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus. Mas naquele momento, Davi deu vazão ao seu pensamento. Ele ali desejou Betseba. Ele não só desejou, como o Bim falou aqui, a questão da árvore. Ele regou, ele deixou crescer, ele deixou frutificar e comeu do fruto.
A gente tem que ir nessa analogia completa, porque ele foi, pediu para que trouxessem ela, né? Se deitou com ela, ela engravidou. Ele, para esconder o seu pecado, o que foi que ele fez? Ele pensou e maquinou o mal, né? Enviou o marido dela à frente de batalha, já para ele ser morto mesmo. E houve consequências do seu ato. Davi permitiu com que o pensamento dele, maldoso, um pensamento, o contrário da santidade, um pensamento pecaminoso, levou Davi a se prejudicar. E não só ele, porque toda a estrutura familiar de Davi foi prejudicada a partir daquele momento. Verdade. E assim, né? Como a gente pode ver, o inimigo ele conhece a nossa fraqueza, ele sabe aonde investir. Eu até estava assistindo outra ministração que falava sobre Jesus no deserto. Jesus estava ali 40 dias e 40 noites no deserto, e Jesus estava com fome. E o inimigo sabia que ele estava com fome. Aí ele fez o quê? Transformar essa pedra em pão, já que tu é filho de Deus. Aí se Jesus não tivesse fortalecido ali em Deus, tivesse na presença ali, Jesus ia dizer, transforma aí. E tudo que Jesus passou, que Jesus estava passando para o seu ministério, ia tudo cair por terra. Pois é. Entendeu? É que nem eu vi um pastor ele dando um exemplo que eu achei até engraçado e até legal. Que ele disse que a cachorra da casa dele, para onde a esposa dele ia, ela ia atrás. Ela ia atrás. Fosse para o banheiro, para a sala, para o quarto, para a cozinha, e a cachorra ia atrás. E a única coisa que tirava a atenção da cachorra era um saco de pão. Porque ela sabia que tinha comida ali. A cachorra podia estar em qualquer lugar, mas quando ele chegava com um saco de pão, ela vinha atrás dele. Aí ele até questionou assim, dizendo, o que é que te tira? Porque para a cachorra, o Deus da cachorra era a esposa dele. Mas a tentação do pão tirou ela. Aí ele deu até o exemplo, né? Se Jesus fosse que nem a cachorra, entendeu? Ia tirar o foco e ia perder tudo. Entendeu? Aí eu achei massa, eu achei, pô, isso é legal, porque às vezes a gente tá ali, buscando, construindo o ministério, vivendo o propósito de Deus. Aí o inimigo ele sabe, quando você recebe um ministério, parece que ficou um alvo nas suas costas, que é aí que ele vai investir mesmo, ele vai investir na sua vida de uma maneira, meu amigo, que não tem pra onde não, você tem que estar forte. Porque a força da gente vem de Deus, vem da palavra de Deus. Não vem de outro lugar. Com as nossas forças a gente não consegue vencer o inimigo. A gente não consegue. A gente tem que buscar a Deus. E quando eu vi essa ministração, eu disse, é verdade. A gente não consegue nada sem Deus. Com nossas forças a gente não consegue vencer o inimigo. O inimigo ele é um ser sobrenatural. Ele tem forças. Você não vai vencer ele dizendo, vamos aqui no mano a mano. Você não vence. E você não vence cantando só louvor, tipo, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Não, você vence o inimigo quando você acorda de madrugada e vem aquela vontade, vou ler a palavra. Joga uma água no rosto, levanta ali a palavra, ora, aí você está pisando no inimigo. Você está vencendo suas batalhas aos pouquinhos. E outro caso, eu não levava o jejum tão a sério. Mas, meu amigo, o que eu passei com minha esposa, eu digo, meu irmão, Deus faz sobrenatural, velho. Aleluia. Quando você começa a jejuar, e a orar, e a buscar, meu irmão, Deus faz sobrenatural, Josemar. É sobrenatural, Deus é maravilhoso. Né? Aleluia, Ele faz. Amém. Amém. E você vê o seguinte, como o Kleber falou aqui, o pensamento nos tira do foco. Aquilo que nós pensamos, quantas vezes a gente está no culto de adoração, está lá na presença do Senhor, e daqui a pouco a nossa mente é levada para olhar para o celular, para a rede social, ou o pensamento voa longe para um lugar, para uma pessoa, e tira o foco daquilo para o qual nós nos propomos, que foi estar na casa do Senhor, que foi estar ali prestando culto racional, adorando, bendizendo, louvando o nome do Senhor. Foi o mesmo pensamento, Binho, que lá em Atos, no capítulo 5, tirou o foco de quem?
de Ananias e Safira. Eles não tiveram pensamento de santidade naquele momento. Ananias e Safira, um casal que foi tomado por um desejo de vender a sua propriedade, uma das propriedades que tinham, e brotou no seu coração o desejo de vender e depositar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas o que aconteceu? O pensamento que veio à sua mente, o pensamento de cobiça, de desejo de poder, fez com que eles desvirtuassem a sua ação. Ananias e Safira, que tinham proposto depositar tudo aos pés dos apóstolos, decidiram então apenas devolver uma parte daquilo que eles se comprometeram, fizeram um voto. Não, eu vou vender a propriedade e vou entregar 100% ao Senhor. Mas mudaram de ideia no seu pensamento e então entregaram apenas uma parte. E a consequência dessa linha de pensamento foi drástica, porque Ananias foi fulminado, morreu ali automaticamente, e posteriormente sua esposa, vendo seu marido ali morto, também morreu por conta do seu pensamento pecaminoso, porque quis deixar, se propôs a fazer algo, voltou em fazer algo e mudou a sua linha de pensamento diante de Deus. Isso é muito perigoso. Quando nós voltamos, a Bíblia diz que é melhor não voltar do que voltar e não cumprir. Se você prometeu algo para o Senhor, meu irmão, minha irmã, cumpra cabalmente, porque é melhor você não prometer nada e fazer do que prometer e não fazer. Então, vigie na terra, porque o caso é sério. E Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele nos deu ali uma lista de coisas, meu irmão. Olha, para você que é novo convertido, para você que já é antigo na fé, que já é experiente na fé, o Senhor nos dá ali estratégias para vencer o dia mal no nosso pensamento. Para não nos deixar, Kleber, ser vencido pelo pensamento pecaminoso. Ele nos deu uma receita ali do que nós devemos pensar. Né, Kleber? Está lá em Filipenses 4:8. Então, se vê o pensamento maligno na tua mente, meu irmão, olha, desejo de pecar, desejo sexual, que é pecaminoso. A gente vê lá em Mateus, quando o Senhor fala acerca do adultério, né? Ele fala assim para o homem, olha, antes o adultério era quando era pego em flagrante. Hoje, eu falei isso nessa cidade, no olhar. Quando você apenas olha para uma mulher e deseja ela de forma errônea, você já cometeu adultério junto com ela. Então, a santidade, no primeiro episódio eu falei isso também, lá em 1 Pedro, capítulo 1, 2 e 3, a santidade começa aqui, ó, no psique, é na nossa mente. A carta de Pedro diz que a santidade, Cleber, começa a partir do nosso entendimento. Quando Jesus, lá em João 17, ele falou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17, Jesus está dizendo ali que é através do conhecimento, do entendimento de Deus, é que o nosso pensamento vai se tornar puro, como foi o conselho de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Ele nos dá ali a receita. Se existe uma receita boa para você tomar, medicamento que pode evitar fazer com que você venha cair no pecado, não tenha dúvida, é a receita de Filipenses 4:8. É verdade. A gente também pode ver em Romanos 12, o versículo 2, que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. E como é que a gente pode renovar nossa mente? Lendo a palavra. Não tem outro método, né? Não tem outro. Não tem outro método. A gente buscar, a gente vai mudar nossa mente, a gente vai mudar nosso padrão de vida. A gente, tem um ditado que diz, né? Mente vazia... É a oficina de quem? Do diabo. É a oficina do diabo, misericórdia. Não, por isso que a gente tem que estar com a mente cheia, né? Não só como é que a gente pode ser cheio do Espírito, lendo a palavra. Lendo a palavra, pensamentos bons. Eu me esqueci agora o versículo que diz que os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos. O pensamento de Deus ele vai além do que a gente possa imaginar. Então a gente tem que estar sempre buscando, sempre
sempre buscando santidade, sempre buscando, como Paulo diz, né? Eu não sou perfeito, mas eu vou buscar sempre. Esse é o meu alvo, a perfeição. Em nome de Jesus. Tem que ser sempre nosso alvo, né, Josemar? E é engraçado que existem brechas que a gente mesmo dá ao inimigo e tem situações que acontecem. Eu estava lendo uma vez que tem situações que o inimigo usa brecha até numa, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Em traumas, como é que chama assim? Me fugiu até a palavra agora. Quando a pessoa, acontece alguma coisa que a pessoa fica magoada, tipo a perca de um filho, um acidente. Aí por que aconteceu comigo, Senhor? Não sei o que. O inimigo até isso ele usa. Aí joga na sua mente. Aí, cadê teu Deus? Por que teu Deus deixou acontecer isso? Aí plantou a semente. Você vai deixar, vai florescer. Aí você vai questionar Deus. Aí quando você questiona, meu amigo, aí complica. Os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais perfeitos que os nossos. Então, que a gente possa entender qual o propósito. O que me falou aqui remete exatamente ao texto que Paulo escreveu. Paulo escreveu nos Romanos, no capítulo 12, né? Olha, não vos conformeis, mas renovai a vossa mente, né? Como renovar a mente? Só através da palavra. Não tem como. Chama-se a metanoia, a mudança de mente. A nossa mente não pode ser renovada senão pela palavra de Deus. E é o que ele diz. Olha, pensa o que é bom, pensa o que é puro, pensa o que é amável, o que tem boa fama, sabe? Se há algum louvor nisso, se há alguma virtude nisso, isso é o que ocupe o vosso pensamento. Não dê lugar a invejas. O pensamento de inveja, o pensamento de cobiça, sabe? É a terceira vez que eu toco nesse assunto, porque essa criatura, ela é terrível. Quem é? A Atália. A Atália, a avó de Joás, do rei Joás, a mãe do rei Ezequias. Lá em 2 Reis também, quando o filho dela morre, que era o rei, o filho dela morre e ela cresce os olhos para assumir o trono. Ela pede para matar todos os seus netos. Ela manda matar todos os netos para ela poder assumir o reinado. E ela assume o reinado. O seu pensamento cobiçoso, maligno, ela assume o reinado e ela destrói. Ela passa a adorar deuses pagãos. Ela passa a profanar o templo. Até que Joás retorna, toma o seu lugar, que é de direito, e aí restaura a adoração ao Deus verdadeiro, restaura o templo e restaura a adoração ao Deus de Israel. Mas olha só o pensamento que ela teve, meu Deus, o que a nossa mente é capaz de maquinar para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja. O diabo, se a gente for um pouquinho lá atrás, Kleber, lá no Gênesis, tudo começa no nosso pensamento. O diabo fez o quê? Usou da estratégia de lançar. O diabo, Kleber, ele não consegue saber o que está dentro da nossa mente. Ele não consegue saber, ele não é onisciente, ele não sabe o que está dentro da nossa mente. Porém, ele tem poder para influenciar. Ele pode jogar setas, ele pode jogar imagens para que a gente possa pensar em algo, em fazer algo, nos influenciar. Pode sim. Então, o que foi que ele fez? Ele chegou lá para a mulher e fez: olha, Deus proibiu você de comer esse fruto aqui, dessa árvore. Rapaz, é porque ele não quer que você seja igual a ele. Ele não quer que você tenha o mesmo poder que ele. Então, ele lançou uma seta lá e ela processou aquilo na sua mente. E ela teve um desejo, um pensamento pecaminoso. Ela quis ter o poder e ser igual a Deus, o mesmo conhecimento que Deus. Provou do fruto que para ela era proibido, fazendo assim também com que o seu marido também, ele caiu por vontade própria, mas houve a indução e ele caiu. Tudo começa no pensamento.
Então, se ela pensasse naquele momento ali, no que é bom, no que tem virtude, no que tem louvor, no que é puro, e o que era puro, era saber o Criador, o que foi que o Criador determinou, o que Deus determinou para eles. Então, se houvesse, se a gente parar um pouquinho, se a gente parar no momento da tentação, no momento da tribulação, no momento de angústia, no momento de um desejo, de um pensamento maligno, de um pensamento pecaminoso, que pode me levar a cometer pecado, pecado sexual, pecado de homicídio, pecado da mentira, pecado da inveja, é você olhar e cobiçar o que o outro tem, é você olhar e cobiçar na sua mente o que o outro não é para ser assim, meu irmão. Quando a gente olha para o outro, a gente precisa pensar assim, aleluia, que Binho teve uma vitória, que Kleber teve uma vitória, que bom, que alegria, nosso pensamento precisa ser assim. Ah, meu Deus, que bom que ele alcançou, que ele chegou, que ele conquistou, que ele agora que ele se tornou, que ele mudou, que ele melhorou. O nosso pensamento precisa ser assim, de louvor a Deus. Foi a recomendação de Paulo aos filipenses. Provavelmente, os filipenses estavam caindo. Os filipenses eram a igreja mais rica. Era a igreja que sustentava as missões de Paulo. Mas era preciso tomar cuidado com o tipo de pensamento que se tinha. Não foi à toa que Paulo fez as recomendações. Então, eu sei que Cleber está preparando alguma coisa aqui para falar. E eu gosto de falar muito. Então, vamos ouvir ele aqui um pouquinho. Pensamento santo, viu? Amém. Comenta aí, tá? Comenta aí que a gente quer interagir com você. Eu só ia completar o que tu disse, que está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: cada um, porém, será tentado pelo seu próprio mal, desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Aí no 15 fala: então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meu amigo. Hoje em dia a gente recebe, Josemar, hoje em dia a tecnologia, a gente recebe mais informações do que a gente pode armazenar. E eu lembro isso, eu vi aqui, que às vezes o problema não é a tecnologia, e sim é como usamos a tecnologia. Um exemplo é uma faca. Eu uso a faca para cortar frutas, tudinho, mas se eu usar ela para matar, aí eu uso ela errado. Hoje em dia, eu estava vendo que 80% do que a gente vê, que é disponibilizado para a gente na internet, 80% são coisas destrutivas, são coisas negativas. São negócios de polícia, de bandido, fulano matou quem, fulano foi estuprada. E às vezes isso vai gerando na nossa mente coisas que o inimigo vai usando, entendeu? Por isso que a gente até usar o celular, a gente tem que usar para a honra e glória do Senhor. Entendeu? Deixa eu ver aqui. A tecnologia existe para isso. O celular é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta poderosa, meu irmão, se usada corretamente. E ela influencia muito o nosso pensamento. Hoje em dia, a igreja do Senhor Jesus, ela funciona de forma quase que 100% online. E hoje em dia as pessoas são pastoreadas não apenas pelo seu pastor da igreja local, é pastoreado também por uma infinidade de pastores que estão na rede aí, ensinando no seu formato, na sua linha de pensamento, na sua linhagem teológica, e todo mundo está consumindo tudo ao mesmo tempo. E isso causa um embaraço no nosso pensamento. Então, quando Hebreus, lá no capítulo 12, ele fala assim, olha, se desfaçam de toda a teia que vocês estão presos. Às vezes, nós estamos presos em teias, meu irmão. Estamos presos em teias de pensamento, porque o nosso pensamento é confuso acerca daquilo que deveria ser tão claro. Sim, porque a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, não são penosos. Eles são suaves, são praticáveis, a partir do momento que eu tenho o entendimento de absorver na minha mente, no meu psique,
Porque tudo começa no psique. Eu absorvo, eu olho, eu vejo, eu escuto e o meu psique processa. E muitos dos meus pensamentos são frutos daquilo que eu busco. Foi o que Kleber aqui acabou de ler na carta de Tiago, né? Nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios pensamentos. Não adianta, queridão, você querer culpar, Kleber, o pecado, o diabo por tudo. O diabo. Até ele vai dizer, eu só fiz lançar, o restante quem fez foi tudo. Né? Nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo, por aquilo que a gente procura pensar, seduzido. Isso é terrível, meu irmão. Então manter a mente pura, manter a mente sã, não é uma tarefa fácil, mas é possível. E Paulo nos deu a receita. Eu vou repetir isso aqui durante todo o momento da live. Filipenses 4:8 é a receita perfeita para que eu e você possamos ter uma mente sã, renovando a nossa mente. Romanos 12, através da santa palavra de Deus. Para a gente combater a mentira, a gente usa a verdade. Para combater o desânimo, a gente usa a alegria. A alegria que vem do Senhor. Para combater o desespero, a gente usa a fé. Mas essas coisas não são implantadas sozinho em nós. Perfeito. A gente tem que poder buscar a palavra para que isso seja implantado. O desânimo é vencido pela verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Aleluia. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Aleluia. Você pode estar lá vivendo a pior fase da sua vida, mas você vai estar alegre, porque a alegria não vem de você, a alegria vem do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. E a fé que a gente tem que usar todos os dias. Por isso Jesus ele diz, né? Sem mim nada poderás fazer. Nada. Graças a Deus. Temos uma arma chamada Espírito Santo. E essa arma é poderosa. Às vezes o inimigo ele está dando na nossa cara e a arma da gente tá sacada. Por quê? Porque a gente não sabe como usar. Não usa. E ele está aí, usando. O inimigo ele investe em pensamentos, nos nossos pensamentos, colocando a gente lá embaixo, tipo, tu não vale nada, tu não serve para nada, tu estás ali naquela igreja para quê? Tu entra e sai da igreja, ninguém te vê, ninguém te nota. Misericórdia. Ninguém te nota, para que tu vai ali? Olha, o pastor passa e nem olha para tua cara, meu amigo. Você tem que estar ali para a honra e glória do Senhor. Você Aleluia. tem que estar ali para buscar Jesus. Não tem para onde não. É Jesus, meu amigo. Só Jesus importa. Todas as suas expectativas têm que estar em Deus. As expectativas estão em Deus. O mundo pode acabar ao seu redor. E você vai estar aqui. Eu estou aqui, Senhor, para a honra e glória tua. Aleluia. Quando tu vier me buscar, eu vou dizer amém. Aleluia. Como a batalha. Paulo diz, né? Viver é Cristo. Viver é Cristo. Lucro. Gálatas 2:20. Olha só, a batalha é no campo da mente mesmo. E a minha batalha, a tua batalha, a batalha do Kleber, talvez você não entenda isso hoje, não entenda isso agora, mas a nossa batalha real é no campo da mente. Porque enquanto a nossa mente não sofrer uma renovação, enquanto o nosso pensamento não for um pensamento, como Paulo descreve em Filipenses 4:8, nós vamos viver uma vida medíocre, porque nós vamos ser bombardeados na nossa mente, no nosso pensamento. Nós vamos ser induzidos a pensar que somos incapazes, como o Kleber aqui falou. Vamos ser induzidos a pensar que não somos notados, quando na verdade nós somos notados pela pessoa mais importante. A pessoa que mais importa que nos note, já nos notou. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Aleluia! Ele já nos notou e foi por mim e por você que ele morreu. Agora, o inimigo vai jogar na nossa mente, como o Kleber falou, você não é notado, você não é capaz, você não consegue, você não vai chegar. Quando eu e você não temos a nossa mente voltada para a renovação, não temos o nosso pensamento voltado para aquilo que é puro, para aquilo que é santo, para aquilo que é amável, para aquilo que tem algum louvor, para aquilo que tem alguma virtude, nós vamos fracassar. E isso só é possível
através da palavra de Deus. O Salmo 119, verso 11, verso 10, verso 8, 9. O salmista ele fala, olha, como é possível manter puro o nosso caminho? Observando segundo a sua palavra, a palavra de Deus. O Salmo 119 diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O nosso pensamento está atrelado à luz, que são os nossos olhos. Se os nossos olhos estiverem fitados, Kleber, na palavra de Deus, a tendência é que o nosso pensamento ele seja um pensamento puro, seja um pensamento bondoso, um pensamento amável, cordial, que tenha virtude, que tenha louvor, porque a nossa mente está voltada para aquilo que importa, que é a palavra, a rica, poderosa, viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, que vai à divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas. Ela é poderosa para discernir, meu irmão, os espíritos. Meu irmão, se a nossa mente estiver voltada para a palavra de Deus, se o meu pensamento estiver voltado para o autor e consumador da minha fé, eu terei vitória. Em nome de Jesus. Isso é inegável, não tem como correr, não tem para onde correr, não tem para onde você ir, porque se você, como diz o Salmo 1, quem diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos... Eita! Falei bem rápido. E nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. Meditar está ligado ao pensamento, ao psique. É daqui que tudo começa. Salomão pediu sabedoria a Deus, quando ele poderia ter pedido infinitas coisas. Riquezas, poder, mulheres, reinos. Salomão pediu sabedoria. E de onde vem a sabedoria? A sabedoria é processada na nossa mente, no nosso psique, no nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Então, o Senhor, Ele nos convida a termos uma vida de santidade. Santidade em todo o nosso procedimento. Santidade na nossa forma de olhar. E santidade também. Eu estou gripado, irmãos, estou rouco. E essa tosse chata. Mas é a fase final, né? Eu creio. E santidade também no nosso pensar. Então, meu irmão, que eu e você possamos ter essa consciência de que o Senhor nos chamou para andarmos em santidade. E é na santidade também do pensamento que devemos andar. É com o Kleber aí, ele que fale agora, ele que lute. Meu amigo, é isso mesmo. É o pensar, eu sou um cara muito calado e eu penso em muitas coisas, Josemar, e muitas delas são pensamentos negativos, pensamentos até que me deixam às vezes esfriar, mas graças a Deus ultimamente isso está mudando, eu estou buscando mais ao Senhor. E meu irmão, se você pode ler a Bíblia, a qualquer momento do dia leia, sempre busque ao Senhor, porque é daí que vem a nossa alegria, que vem a nossa força. Porque, meu amigo, eu me dou como exemplo, né? E às vezes eu estou lá e começo a pensar e vem pensamentos pornográficos, pensamentos... Aí eu fico, meu Deus, misericórdia. Porque a gente não pode deixar a semente florescer, não pode regar a semente, né? Misericórdia, não sei o que, já vou ver de outra coisa. Ou às vezes você está vendo aqueles videozinhos do real do Instagram, aí começa a aparecer um negócio lá que não é de Deus, aí você vai, não, aí já paro e já vou fazer outra coisa, já vou ler uma palavra, ler um versículo, já faço uma montagem que eu gosto de fazer, botar o nome da igreja, botar o versículo, tá? Entendeu? E assim a gente vai indo, porque a gente sabe que o inimigo ele é um ser sobrenatural, um ser poderoso, né? Ele não tem poder de entrar na sua mente e ver o que você está pensando, mas ele tem poder de, como você disse, né? Tem o poder de influenciar, poder de lançar um negocinho lá e dizer, lembra daquele negócio que aconteceu? Aí você começa a pensar, começa a regar ali, ó, e o pensamento vai. Se você não interromper, esse pensamento vai virar fruto
feito isso no começo, né? Tudo começa na mente. O adultério começa na mente. A mentira começa na mente. A frieza começa na mente. Tudo começa na mente. Se você não está vigiando, ele faz morada. E como eu disse também, né? Quando você tem um propósito, aí parece que tem um alvo nas suas costas. É que ele investe mesmo na sua vida e diz, não, eu vou derrubar isso. Ele não vai conseguir fazer isso não. Misericórdia. Com a palavra do Senhor é que a gente consegue vencer, em nome de Jesus. Pois é, na carta de Pedro é sobre isso, é sobre vigiar. Na carta de Pedro, ele ainda diz, olha, vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor de vocês, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos vigiar e ser sóbrios. Precisamos ser vigilantes no nosso pensamento. Precisamos estar atentos àquilo que nós estamos pensando, que estamos desejando. Porque, ora o Senhor, Ele nos pedirá contas, inclusive dos nossos pensamentos. Não é fácil. Vigie, meu irmão. Vigie. Eu preciso vigiar. Nós precisamos vigiar. Vigiar nas redes sociais, vigiar sobre aquilo que nós temos visto, né? Nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e todas as redes que aí estiverem disponíveis, porque o que o nosso olho vê é o que a nossa mente vai processar. Então, o texto de Mateus 6, 22 e 23 diz que se as trevas que estão em nós, se a luz que está em nós forem trevas, que tamanhas serão essas trevas? Ele quer dizer, o que você tem visto? O que você tem olhado? Saiba que o que você vê, o que você olha, vai processar o pensamento. E o pensamento, uma vez gerado o pecado, ele vai gerar a morte. Muitas vezes não quer dizer literalmente que seja morte física. E pode levar à morte física também. Mas, provavelmente, você vai definhando espiritualmente até que você morra espiritualmente. E quando você menos perceber, por conta dos teus pensamentos, você vai estar fora da presença de Deus. Não queira estar fora da presença. Queira sempre estar na presença, em nome de Jesus. A gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo por hoje, citando mais uma vez Filipenses 4:8. Eu quero pedir para a Kleber aqui abrir, para ele ler. Filipenses 4:8. Eu li esse texto no início e nós queremos finalizar com ele também. Filipenses 4:8 é a receita de Paulo aí para nós sermos santos no nosso pensar. Amém. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Prossigo? O 9? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberão, ouvirão e virão em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Aleluia, aleluia. Amém. A receita para ter um pensamento santo, meu irmão. Santidade no pensar. Filipenses 4, 8 e 9, em nome de Jesus. Que essa palavra, que esse nosso bate-papo aqui, possa ter abençoado tua vida, queridona. E que se você puder, depois passa lá no canal do YouTube, nos segue lá, pega essa mensagem aqui, esse bate-papo que nós tivemos aqui na página, compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder, para que outras vidas também sejam abençoadas. Porque alguém pode estar precisando ouvir sobre isso, Bion. Sobre ter a santidade no pensar. Então, para que a nossa mente seja renovada, como diz Romanos 12, 1 e 2. Para que, como disse Pedro, 1, 15, 16. Como disse Tiago aqui também, o nosso pensar, o nosso desejo, nós somos atraídos por ele. Santidade, meu irmão. A igreja de hoje precisa aprender a andar em santidade. Santidade ao Senhor, porque sem ela ninguém poderá ver a Deus. Hebreus 12, 14. Não é 14, 12, às vezes eu confundo. É 14, 12 ou 12, 14. Então,
Em nome de Jesus, que você possa ter sido abençoado. Fica com Deus em nome de Jesus. Eu quero pedir agora para Kleber aqui fazer suas considerações finais. Fique à vontade para falar e se apresentar, que ele não se apresentou no final. Se apresentar aí, Kleber, agora. Graças a Pai, me chamo Kleber, sou discípulo de Josemar, na Igreja Família que Ama, do pastor Márcio e a pastora Cláudia. Amamos nossa igreja. Amém. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade. E era um tema que eu pensava muito, né? Meu irmão, será que eu estou pecando, pensando? Será que... Aí buscar agora e clareou muita coisa na minha mente, né? E meu irmão, Deus ele é como um oceano. Então a gente não pode ficar no raso, não. A gente tem que mergulhar lá no fundo mesmo. Aleluia. Na presença, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que a tua mente, meu irmão, minha irmã, possa ser inundada pela maravilhosa presença de Deus. Que a minha e a tua mente, meu irmão, possa ser inundada pela palavra de Deus. Que é ela quem faz aquilo que eu e você não consegue fazer. Não tem como vencer, não tem como renovar a nossa mente. Se não for através da palavra de Deus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Tchau. A tua vida, queridão. Amém. Tchau.